Quero só mencionar, né, acho que nós já tratamos diversas coisas aqui, mas ele coloca aqui como que esta esperança vai implicar nossa missão, né? Missão. E aqui nós podemos pensar individualmente e coletivamente como igreja. E à luz dessa esperança, discernir o que é fundamental, o que é essencial e o que não é. À luz da esperança, julgar. Julgar em que eu vou investir, em que eu vou gastar o meu tempo, em que vou dedicar a minha vida e em que não vou. Não vou. Não tem relevância para o reino de Deus. Não vou. Não conte comigo. Tá? Você pode individualmente, à luz da esperança, adotar essas posturas. Né? Porque nem tudo o que se faz é do reino de Deus. Então, à luz do reino de Deus, você vai julgar sua prática, né, e sua comunidade. Não para condená-la, para exortá-la. Né? Para que as pessoas vejam em você, na sua prática, prioridades do reino. E falam, pô, eu vou com a irmã fulana, eu vou com o irmão fulano. Não, isso aqui não vou, isso aqui é perda de tempo. Mas aqui eu vou, aqui meu coração queima, eu quero gastar minha vida nisso. Então ele coloca aqui, a nossa missão tem que ser centrada em Cristo, o centro da vida, da esperança, da mensagem e da missão é Cristo e não a igreja. Há muita atividade da igreja que é come a si próprio, né? Para a sua própria, né? Então, é Cristo que anunciamos, né? Não nossa denominação, nem nossa comunidade, é Cristo. Podemos ganhar pessoas que vão para a comunidade que quiser, né? Para onde o Senhor enviar, né? Jesus dispensou discípulos. Eu tenho visto irmãos na célula, na igreja e tal, que só fazem a obra se vier para uma igreja. Vai contar número aqui? Vai. Não vai, então não é comigo, né? Jesus dispensou discípulos. O gadareno queria segui-lo, ele falou, não, volta para casa, vai para os teus, né? Deixa o reino de Deus ser o reino de Deus, né? E o Senhor nos abençoará por isso. A igreja é agente da missão, mas não é um fim em si mesmo. O alvo da missão não é o crescimento da igreja ou da denominação, mas levar pessoas a Cristo. Se levarmos pessoas a Cristo, Deus nos trará o crescimento. O crescimento nunca deve ser buscado como um objetivo final. Isso é vaidade. Nós temos que visar o reino de Deus, como a igreja de Atos fazia. E dia a dia o Senhor lhes ia acrescentando os que haveriam de crer. Porque você vive o Evangelho. Então o Senhor exibe você para o mundo e as pessoas vêm. A missão não deve ser baseada em terror, mas em amor e esperança. Aqui ele está falando sobre aquele evangelismo que aterrorizava as pessoas com medo do fogo e então oferecia para elas o passaporte, né? E todos eles querem, né? O que você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Para o céu, então anota meu nome aí, né? Esse tipo de evangelismo do terror, né? A vinda de Cristo não é um evento sensacional e isolado, mas o resultado lógico da história da salvação. O Apocalipse é o desfecho de Gênesis. Na segunda vinda, Cristo concluirá o que iniciou na primeira vinda. Senão ele não voltaria. Ele volta porque tem um propósito. Não é um ato isolado ou sem sentido, né? Ele volta porque deve voltar. Porque isso aqui é o clímax de toda a história, de todo o Evangelho, né? A tarefa missionária é sempre urgente. A igreja faz missões de muito má vontade, né? É necessário vender pipoca, fazer isso, fazer aquilo, para que alguém se lembre do pobre missionário, né? Nós temos que rever isso. Nós seremos responsabilizados por isso. 2 Pedro fala apressando o dia da vinda do Senhor, né? Tem um senso de urgência aí,
né? Não se faz missões apenas uma vez por ano, nem uma semana por mês, etc. Nós temos que ser missionários, né? Temos que quebrar aí algumas caixinhas, alguns paradigmas e viver a missão, né? E se não temos esse senso, então oremos e nos arrependamos, né? Para que o Senhor, então, faça pulsar nosso coração nesse sentido. A missão deve ser integral. A igreja brasileira não suporta sequer ouvir essa questão da missão integral, né? Os cristãos que ousarem falar em missão integral serão taxados de comunistas, né? Povo do diabo, né? Vários irmãos já foram excluídos, excomungados, perseguidos, torturados, porque sequer começou a falar sobre o reino de Deus como algo que visa não apenas a alma do pobre infeliz, mas sua vida inteira, como Jesus Cristo fez, né? Esses dias alguém escreveu no Facebook, eu quase surtei, né? Se eu tivesse a vida e a cores, acho que eu agarrava pelo pescoço. E olha que eu sou pacífico, né? E o cara falou assim, que pelo menos morram salvos. Não tem problema que o cara passe fome, viva na rua e tal, mas você prega o evangelho que pelo menos morra salvo. Ora, meus irmãos, os nazistas fariam melhor, né? O apartheid sul-africano faria melhor, né? Então isso é uma questão de arrependimento, né? Se quisermos viver o evangelho de Jesus, né? Então a igreja não é dividida entre obra social, ONG e folhetos, etc. A igreja vai atrás do ser humano, onde ele estiver, como ele estiver, né? Sem fazer divisão, porque Jesus não fazia. Se somos imitadores dele, se o reino de Deus é assim, né? João Batista perguntou para Jesus, és tu mesmo que deveria de vir, ou devemos esperar outro? Jesus falou, os cegos vêm, os coxos andam, etc, etc, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. Se é assim, então o reino de Deus chegou para vocês, né? Se não é, então é porque não chegou. Por fim, a missão está a serviço do reino de Deus. O livro de Atos termina que Paulo anunciava a vinda do reino de Deus. Nós devemos buscar, naquela hora você falou da oração do Pai Nosso, e Mateus 6,33 fala assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Desafie os irmãos. Sabe o que é desafiar? É o contrário de fiar, né? Sabe o que é desafiar, né? Desafiar é colocar sua fé em dúvida, né? Desfidarem. Desafie os irmãos a entenderem o que significa a justiça do reino. Se nós de fato queremos a justiça do reino. Porque nós somos salvos pela justiça do reino, né? E devemos anunciar aos outros a justiça do reino. Eu acho que nós mal entendemos o que significa buscar o reino de Deus e sua justiça. Nós queremos as outras coisas que nos são apresentadas. Como elas serão apresentadas, eu busco o reino, né? Mas ele fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Venha o teu reino, né? A oração do Pai Nosso que a irmã citou. Por outro lado, é Jesus que trará o reino em plenitude, e não nossos esforços. Nossa missão é anunciar e dar testemunho do reino que virá, apresentando ao mundo um modo de vida alternativo. Essa é uma palavra muito usada hoje, mas não para nós, né? É usada para outras comunidades, né? Modo de vida alternativo, não sei o que é alternativo, né? Para pessoas cansadas do mundo, cansadas do império das trevas, olharem para nós e virem um outro modo de viver. Alter é a palavra outro, né? Outronativo, né? Um outro modo de viver. Para os seus colegas, seus amigos, seus vizinhos pensarem, pô, estou cansado dessa vida, não aguento mais. Tem um outro modo de viver. Tem um outro modo, um outro caminho. A esperança vive da realização do próximo passo, Carvalho. E por fim, missão contagiante de esperança. A fé em Cristo é a maior mensagem de esperança que se pode anunciar. Meu tempo já estourou, eu queria só terminar dizendo que nós, né, passamos desse assunto uma matéria de oração, perguntando lá de manhã, naquele momento que você tira para orar, não no carro, né, que é perigoso,
mas de manhã, algum momento, lá no quarto secreto, né, chegaram para o Senhor e falaram: Senhor, como estou esperando a sua vinda? Paulo fala: os que amam a sua vinda. Né? Faz essa pergunta de verificação, deixa um caderninho ali do lado, com uma caneta, né? Para falar: Senhor, não tenho aguardado, tenho sido negligente com a sua vinda, estou sufocado, lembra da parábola da semente, né? Estou sufocado com os problemas do mundo, né? Sufocado, os espinhos, né? As preocupações do mundo sufocam a tua palavra no meu coração, e eu de fato estou completamente distraído, estou dormindo, né? Para que o Senhor nos mostre em que situação estamos, para que Ele nos indique individualmente, né, como alguém aqui falou, né, a partir de si, a partir do ponto em que se encontra, não o outro, né, como Jesus falou para Pedro e João, lá em João 21, né, ele é da conta dele, tu me segue, nem você, né, então não olhe para os outros, esqueça os outros nessa hora. Seja egoísta nessas horas, né? E fale: Senhor, eu estou na tua presença. Não é minha esposa, meu filho, etc, etc. Eu estou na tua presença. Me mostra como estou, por onde começo a dinamizar minha vida à luz da esperança. Na próxima aula eu quero trazer uma relação de textos que tratam especificamente de como devemos esperar a vinda do Senhor. Preparem-se em oração, orem, pensem sobre isso, o Senhor nos dará esclarecimento. Senhor nosso Deus, nós tememos e trememos diante do Senhor. Trememos diante da Sua palavra, das advertências, das promessas, daquelas que encantam os nossos olhos e daquelas que nos fazem estremecer na Sua presença, Senhor. Nós perguntamos como os discípulos: se é assim, então quem pode ser salvo? Mas o Senhor respondeu para eles: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Não temam, ó pequeno rebanho, porque o Pai tem prazer em lhes dar o reino. Ó Senhor, nós queremos viver nesse temor da Tua vinda, nessa esperança cheia de temor, que teme te desagradar, teme te ofender. Dá-nos esse senso, Senhor, de esperança, de temor, de vigilância. Pedimos que o Senhor visite a cada um, nas orações particulares de cada um, mostre a cada um de nós nossa verdadeira condição, para que não haja surpresa, Senhor, para que haja confronto, arrependimento, santificação, oração e alegria em esperar o Senhor. Nós oramos por isso, com temor e tremor no nosso coração. Oramos em Seu próprio nome. Amém. Amém. Amém, irmãos.